Então, pessoal, começando aqui a segunda aula do nosso módulo 1, nosso único módulo teórico, tá bom? Bom, gente, parâmetro, né? Por que modelagem paramétrica? Parâmetros são variáveis. Variáveis de uma equação mesmo, né? Que podem ser informações numéricas ou podem ser informações em 3 dimensões. Nós vamos trabalhar na linguagem BIM com as duas possibilidades, tanto alterando parâmetros de modo numérico, digitando no seu teclado, por exemplo, o comprimento de uma parede, ou com um parâmetro redimensionado dentro da visualização 3D da maquete. Então, o legal é que todos esses setores do projeto estão interconectados e a alteração de um parâmetro na modelagem 3D, ela vai alterar todos os outros comprimentos de uma parede nas suas informações numéricas e também no projeto em 2D. Né? Então, são parâmetros, são variáveis relacionadas umas com as outras em diferentes formas de visualização, né? Que são tamanhos, materiais, custos, né? Cores, tudo que é aplicado nessa modelagem é um parâmetro, é uma variável dentro dessa equação, né? Então, o que é e para que serve uma modelagem paramétrica, né? Esse projeto aqui, ele é um projeto que claramente foi feito se utilizando de linguagem paramétrica. Esses parâmetros que os softwares mais avançados de modelagem eles constroem ajudam muito os arquitetos a projetarem estruturas como essas, que seriam de difícil representação num desenho à mão, de planta baixa, um desenho técnico em 2D ou um corte, né? Porque para representar isso seria necessário, assim, vários cortes em planta e vários cortes em vista para que a gente pudesse ter uma precisão da posição exata de cada elemento desse. Então, a gente pode dizer que cada partezinha repetida dentro desse projeto é um parâmetro e cada parte dessa foi modelada através de números, de distorções, né, e de posições dentro de um eixo Y, X e Z, né, que conforma esse meio tridimensional dentro de um software de linguagem paramétrica. Né? Então, a arquitetura paramétrica é uma técnica que utiliza softwares para cálculo, né, dessa posição, desse peso, dessa estrutura, dessas obras arquitetônicas com design diferenciado. Quando a gente fala da arquitetura paramétrica, nós estamos falando que são softwares que se utilizam de algoritmos, de linguagem de programação especializada, né, que permite expandir as possibilidades de agrupamento das formas geométricas que desafiam limites da imaginação e da representação em 2 dimensões. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, né, de uma estrutura completamente projetada através de distorções, né, de uma repetição de uma treliça distorcida que conforma aí a estrutura que suporta essa cobertura e que faz ao mesmo tempo a vedação da janela do pano de vidro que está atrás. A arquitetura paramétrica ela é feita a partir desses elementos também, né? Quando você tem informações solares, né, da carta solar, dos ventos dominantes, tudo isso incide, né, na modelagem de uma forma bem especial. E aí a gente pode agrupar esse desenho conforme o input ou as informações dessas variáveis que incidem sobre o projeto. Essas informações são então transformadas em parâmetros geométricos, né, em dimensões, 3 dimensões, que vão orientar o profissional na melhor forma, né, no melhor formato, no melhor partido arquitetônico ou em formas abstratas, né? Por exemplo, a arquitetura paramétrica, ela realmente ela é bem trabalhada quando há necessidade de projetos que têm essas curvas sinuosas, né? Porque a gente teria grande dificuldade de representar isso à mão, um desenho técnico ou
próprio uso do AutoCAD, que é bastante comum, né? É uma repetição muito grande de formas e de difícil representação em corte e em planta no desenho técnico convencional. Mas esse tipo de método de projeto não é apenas utilizado para projetos arquitetônicos. Aqui nós temos um exemplo de design paramétrico nessa mesa e nessas cadeiras de madeira. O interessante do software de arquitetura paramétrica é que essas informações construídas uma vez dentro da modelagem, elas podem ser modificadas de forma rápida e simples. Nós temos aqui vários elementos que se repetem. Se a gente tivesse que fazer qualquer modificação num software 2D, de representação 2D como o AutoCAD, ou à mão, isso levaria muito tempo. Mas no software de arquitetura paramétrica, basta você fornecer um parâmetro, uma informação em 2D ou em 3D, que ele alteraria todo o projeto de uma só vez. E mesmo após a finalização do projeto, ainda é possível fazer alterações e testar novas possibilidades com apenas um clique. Você não perde tempo, apenas pela necessidade de fazer pequenas alterações. Quais são as vantagens, então, desse tipo de arquitetura, Além do que eu falei sobre a rápida manipulação da modelagem. Bom, a arquitetura paramétrica, os softwares de arquitetura paramétrica vão permitir projetos de design contemporâneo que sejam executados com segurança, Os algoritmos vão ajudar cada vez mais a expandirem as possibilidades criativas, na criação desses projetos que têm formas sinuosas ou excêntricas, além de reduzir as limitações do trabalho do arquiteto, quando, em relação ao custo e ao tempo do projeto, principalmente quando estamos falando de projetos complexos, na representação desses projetos e também no cálculo estrutural dessa forma sinuosa complexa, Alguns exemplos, de design paramétrico, Alguns nomes da arquitetura contemporânea, como o escritório Big, a Zaha Hadid, Herzog de Meuron, Norman Foster, Santiago Calatrava, entre outros, já se utilizam dessa tecnologia, Nós temos aqui o Baku Cultural Center, da Zaha Hadid, que é uma arquiteta que trabalha muito com esse tipo de tecnologia e método. Nós temos aqui também o Serpentine Pavilion, do escritório BG ou Big, que faz também uma repetição de formas, construindo uma superfície sinuosa que claramente foi construída ou distorcida através de software paramétrico. Ou mesmo que não tivesse sido, ela é muito mais fácil de ser representada através de cortes, plantas e modelagem 3D num software paramétrico do que num software de desenho técnico em 2 dimensões. Nós temos também o Metropool-Parasol, que é essa grande escultura, cobertura construída na cidade de Barcelona, se eu não me engano. E nós temos aí um encaixe perfeito, dessas vigas, de marcenaria, que tem dimensões completamente diferentes entre si. Nenhuma delas tem o mesmo desenho, nenhuma delas tem a mesma dimensão. Então, isso seria muito difícil de ser representado em outro tipo de software, quando você pode construir o volume 3D ao mesmo tempo que você tem todas as representações em corte e planta automaticamente construídas, você facilita muito o desenho, o projeto e a execução desse tipo de obra. Imagina cada execução e instalação de cada viga dessa, tomaria um tempo enorme para organizar uma obra, um canteiro de obras como esse, mas com o design paramétrico a gente consegue facilitar muito tanto o processo de projeto quanto de execução em todas as etapas da obra. Aqui nós temos um outro exemplo, Bird's Nest, que foi em um dos estádios da Copa. Esse prédio do Norman Foster é muito conhecido, ele também tem pavimentos bem diferentes em dimensões e em formas, além de ter um exoesqueleto estrutural bem complexo, um exemplar aí de arquitetura high-tech, bem conhecido e
que realmente seria muito mais fácil de ser projetado dentro de um software paramétrico com a modelagem BIM. Aqui nós temos o Turning Torso, do Santiago Calatrava, que também a gente encontra alguns vídeos na internet mostrando como esse desenho foi criado através de softwares, né, que torceram a torre e puderam também desenhar de forma bem perfeita esse exoesqueleto, que é totalmente variável, né, em relação a cada pavimento. São medidas completamente diferentes, plantas baixas completamente diferentes entre si, que são facilitadas através desse tipo de modelagem. Nós temos aqui uma outra cobertura em madeira, muito parecida com o Metropol-Parasol, também um exemplo de design paramétrico. E aqui um sofá da Zaha Hadid, né? Claramente a arquiteta se utilizava muito desse tipo de técnica e tecnologia de software para fazer o seu design, né? Nós temos alguns outros exemplos de software, não somente o Revit trabalha com esse tipo de modelagem, tá? Nós temos, por exemplo, o Grasshopper como um software que trabalha principalmente com essas torções de estruturas quando se quer criar algum tipo de sinuosidade estrutural, né? Algo que se confunde, que não é parede, nem teto, nem estrutura, são as três coisas ao mesmo tempo: vedação, estrutura, né? E ao mesmo tempo fechamento, né? Vedação e fechamento são a mesma coisa, né? Mas tem essa estética, né, completamente distorcida, né? Daquilo que a gente está acostumado de ver, né? E essas torções estruturais, elas são feitas através dessa linguagem de programação permitida por esse tipo de software. Temos também alguns outros exemplos, o Rhinocero também, Rhinoceros, que é um outro software também que né, é responsável por fazer cálculos também de torções, de possibilidades aí paramétricas na estrutura, e também o ArchiCAD, que é famoso, tem aí algumas limitações, ele é muito parecido com o AutoCAD também, mas em termos de conhecimento é bom que vocês saibam que nós não vamos aprender tudo sobre BIM, nós estamos apenas aprendendo um software, inclusive de uma forma bem introdutória, né? Nós não vamos mostrar tantas superfícies distorcidas como essas, porque isso dificulta bastante o entendimento da plataforma. Então, nós vamos trabalhar com estruturas um pouco mais básicas. Aqui é só em termos de curiosidade para vocês verem como que essas torções são provocadas nessas torres, né? Como que esses edifícios torcidos são produzidos, né? Geralmente você tem uma base e você provoca uma extrusão, que é puxar a estrutura para cima, e uma torção, né? Extrusão e torção são parâmetros que são imbuídos nessa fila, né? Nessa linha do tempo da linguagem de programação, e que você joga esse input, essa informação, e o software gira, torce e transforma a estrutura através dos números, através de um input de informação textual ou numérica, não apenas geométrica na modelagem 3D. Tá bom? Então, aqui nós vamos trabalhar com estruturas um pouco mais simples, como essa parede. Mas vocês podem ver que o mesmo sistema de numérico, né, de modelagem 3D e de informação em duas dimensões, em 2D, estão presentes aqui, né? E a mesma coisa acontece. Qualquer parâmetro numérico que eu altero, vai alterar ao mesmo tempo o meu corte, vai alterar ao mesmo tempo a minha planta e vai alterar ao mesmo tempo a minha modelagem em 3 dimensões. Né? Na linguagem BIM, todos esses parâmetros são demonstrados ao mesmo tempo. Eu posso enxergar ao mesmo tempo, ou eu posso fechar a janela, trabalhar apenas com o 3D e com a parte numérica, tendo a ciência de que essas outras instâncias de visualização do projeto estarão sendo alteradas junto com as alterações que eu provocar em qualquer janela dessas. Bom, vamos falar na próxima aula sobre os tipos de arquivo. Que tipos de arquivo a gente pode tirar do software que a gente vai trabalhar, do Revit e dessa linguagem BIM, né? Por que a gente diz que o BIM ele é uma modelagem, é um modelo que vai ser utilizado durante todas as fases da obra? Vamos entender um pouquinho na próxima aula.